E a gente fala agora sobre as eleições na Venezuela, porque Maria Corina Machado, líder da oposição, publicou um artigo no jornal americano Wall Street Journal nesta quinta-feira. No texto, ela declara estar escondida e temendo pela vida. Corina também afirmou que pode provar que Nicolás Maduro foi derrotado de forma esmagadora. No artigo, a opositora do regime chavista apelou à comunidade internacional para derrubar Nicolás Maduro. Na madrugada desta sexta-feira, a sede onde funcionou o comando de campanha de Edmundo Gonçalves foi vandalizada por ao menos 6 criminosos. Na publicação, acompanhada de 2 vídeos e uma fotografia, a legenda denuncia o ataque e a insegurança a que os seus integrantes estão submetidos por razões políticas. E hoje é sexta-feira, Alexandre Garcia nos brinda aqui com a sua presença na bancada de Oeste Sem Filtro. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos aí no 5º dia depois do resultado das eleições na Venezuela, uma eleição que foi marcada aí por fraudes, por ameaças, protestos, prisões e mortes. A gente traz aqui a informação que a principal líder da oposição, a Maria Corina, diz, inclusive, que está temendo pela própria vida. A gente vai trazer aqui, tem vários desdobramentos, né, Alexandre? Vamos falar da posição de vários países em relação ao que ocorreu aí na Venezuela. Enquanto isso, no Brasil, Lula segue, vamos dizer assim, em cima do muro, né, dizendo que quer esperar o resultado, a divulgação das atas, ao mesmo tempo que se recusa a falar com Nicolás Maduro por telefone, embora o partido do presidente, o PT, já tenha, por meio de nota, saudado Nicolás Maduro e disse, inclusive, que as eleições foram democráticas e pacíficas. Então, quero ouvir um balanço seu aí desses últimos 5 dias, Alexandre. Muito boa noite. Vamos lá, boa noite, Paula, Ana, Piotto, Carlo. Prazer muito grande de estar com vocês de novo nesta sexta-feira. Olha, eu tenho acompanhado bem de perto e devo dizer que tem muita gente lá em Caracas que abastece o meu celular aqui com depoimentos, né? Bom, em primeiro lugar, esses que entraram aí na sede do partido oposicionista são chamados lá e cá. Lá são coletivos, aqui são coletivos. É uma linguagem da esquerda brasileira e da esquerda venezuelana, né, que mostra o que há de comum entre eles, né? A gente falou há pouco, mencionou a política externa brasileira, é a política externa do Foro de São Paulo. Nada mais evidente. Celso Amorim está conduzindo tudo. É o mesmo que recebeu o Celaya, que ofereceu a embaixada do Brasil lá em Tegucigalpa, como se fosse o diretório do Celaya depois que ele foi deposto pela Suprema Corte e pelo Congresso. E é o mesmo amor pelo Chávez e pelo Maduro. Eu queria revelar aqui algo que fazia parte de segredo, porque era para manter o segredo da fonte, eu vou manter, né? Mas tem mais de 20 anos, então já dá para a gente falar, né? É uma pessoa que acompanhou Lula, recém-eleito, no encontro com Bush filho. E Bush avisou Lula, eu vou resumir, né? Olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não me meto na Venezuela, de Chávez cuide de você. Então ficou essa divisão. Aí um dia eu conversei com Zé Dirceu, espero que ele esteja melhor lá no Sírio-Libanês, e perguntei para ele como é que vocês estão administrando o Chávez. Aí ele me respondeu, com a cautela que a gente tem que dedicar às pessoas desequilibradas. Não chamou de louco exatamente, né? Mais tarde o rei Juan Carlos foi direto, né? Por que não te callas? Então, essa é a turma que está lá na Venezuela. Não é muito diferente dos coletivos daqui, né? Inclusive as coisas que estão acontecendo lá, né? Como são semelhantes, né? O Boric diz, olha, não dá para acreditar em resultado eleitoral que não seja auditável. Aí não tem como a gente não lembrar do PSDB e o Carlos Sampaio, o líder, tentando auditar e confessando, não deu, né? A vitória de Dilma sobre Aécio. Bom, e aí a gente está vendo essas perseguições, né? Essa afronta. Maduro está anunciando que vai prender mais 1.000, já prendeu 1.200, vai prender mais 1.000.
ele vai ganhar da gente em preso político. Né? Vai ganhar da gente. E não adianta essa neutralidade falsa. Né? O ex-chanceler Ernesto Araújo disse outro dia: o Brasil finge neutralidade. Mas essa neutralidade, neste momento, é a confirmação do apoio a Maduro e tudo que Maduro está fazendo. Dar tempo a Maduro é dar tempo para ele rapidamente tentar apresentar as tais de atas, que se não apresentou até agora, pelo amor de Deus, né? É ignorar nosso terceiro neurônio. Né? Pode enganar o primeiro neurônio. Né? Tem muita gente aqui no Brasil que, não, mas foi eleição limpa, eleição tranquila, democrática, porque o Lula disse. Né? Então, aí não tem, né? Aí não há neurônio que faça a seleção, a filtragem dessas coisas. Mas está na cara que está apoiando. É um fingimento de neutralidade. Aí até pessoas sensatas dentro do governo, como o ex-chanceler o Ferreira Filho, que foi chanceler de Temer, né? Foi insuspeito. Ele foi motorista do Marighella, foi segurança do Marighella, né? Foi esquerda radical na juventude, está dizendo, olha, não foi domingo, é o processo inteiro. Desde lá, tira o Guaidó, né? Tira... Bom, perdemos a conexão com o Alexandre. Enquanto isso, deixa eu dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. O Alexandre, no seu comentário, falava dessa postura do Brasil, do governo brasileiro, especialmente aí o presidente Lula, de uma neutralidade falsa, o que realmente torna aí um fiasco, né, o Brasil na política externa diante do que está acontecendo na Venezuela. Agora eu te pergunto, você vê alguma possibilidade do presidente Lula vir a público e em algum momento confirmar a vitória de Nicolás Maduro, Ana? Paula, boa noite. Boa noite, Pioto, Cauti. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, uma hora ele vai ter que descer do muro, né? Não dá para ele ficar mandando a Glaze fazer essas notinhas aí de apoio a Maduro. Enquanto isso, ontem, Estados Unidos reconheceram a vitória de González. Muita gente me perguntando, mas o que isso vale na prática? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu realmente não sei, né? Até 5 de novembro, os Estados Unidos eles podem dar essas declarações diplomáticas, mas eles vão pisar em ovos em relação a esses conflitos geopolíticos, principalmente quando eles se referem a ditadores como Maduro. Mas o Lula, uma hora, vai ter que se pronunciar a favor de Maduro ou contra Maduro, no sentido de como ele irá se pronunciar se for contra. No sentido de pedir as atas, porque o Alexandre tocou no ponto que, para mim, é o ponto fundamental de tudo isso que estamos vendo desde domingo. Maduro está ganhando tempo, pelo menos tentando ganhar tempo, para produzir atas. A oposição vai ter acesso às atas antigas ou só a essas atas novas? Como verificar se essas atas novas, né, que aparecerão, elas são de fato acuradas e representam o que de fato aconteceu no domingo? Porque é muito estranho, Paula. No domingo, a eleição correu, né, ali na madrugada de segunda-feira, e quando havia 80% dos votos contabilizados, de acordo com Maduro, eles deram a notícia, bateram o martelo de que Maduro havia vencido a eleição. Isso já na segunda-feira. Mas de segunda a sexta, nós estamos falando aí de 4, 5 dias. Se demorou menos de 24 horas para produzir o resultado com 80% das urnas apuradas, entre aspas, de segunda até sexta-feira as atas não apareceram. Ou seja, essa conta não fecha, Paulo. E aí você vê que o Lula ele está
de fato, num beco sem saída, porque os próprios personagens satélites, né, do lulopetismo, como Randolph Rodrigues, vocês provavelmente devem ter mostrado ontem aqui, que eu estava de folga, agora tentando colar Nicolás Maduro, amigo, não é nem parceiro de ideologia, é amigo pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. Então você vê que já há um certo desespero no PT, mesmo com a nota do diretório do PT, mesmo com a Glaze falando, né, dizendo que Maduro venceu, você nota que há um certo desespero quando o mundo vai na contramão da nota do PT. Uruguai, outros países importantes no mundo dizendo que o vencedor da eleição foi González. Uma hora Lula vai ter que mostrar, né, a real opinião dele em relação a isso. Quando ele vai fazer, a gente não sabe, mas que ele está num baita beco sem saída, isso ele está, porque ele, apoiando Maduro, ele vai contra praticamente todos os países do mundo livre, e se ele não apoia Maduro, ele arruma uma briga grande com um velho aliado e amigo pessoal. Deixa eu voltar para o Alexandre concluir o raciocínio. Vamos lá. Só para concluir, né, que o Aloysio Nunes Ferreira Filho, o ex-chanceler, dizendo que o processo todo está viciado, na medida em que foi afastando candidatos que tinham chance. O processo todo viciado. Eu conversei, eu não vou revelar o nome para não criar problemas diplomáticos, mas embaixadores latino-americanos que se organizaram para defender a democracia, não importa se de direita ou de esquerda, presidentes democratas, né? Se organizaram para levar o assunto para a OEA, para pressionar forte Maduro. A OEA não conseguiu decidir, né? São 34 países, precisa uma decisão dessa, precisa de metade mais um, metade é 17, faltou o Brasil. Ou seja, a gente pode imaginar que o Brasil boicotou uma decisão da OEA para fazer uma decisão da própria casa, né? Com a Colômbia, com o Gustavo Petro, com o Obrador do México e com Lula, né? Tudo isso para salvar as aparências de Maduro e dessa eleição terrível que está na cara, né? Só essa demora das atas já é prova. Não precisa mais nada. Basta a gente ter um pensamento lógico e saber como assim, né? Não apresenta e fica enrolando. Aí, hoje eu recebi, lá de Caracas, um relatório sobre todos aqueles principais que dependem de Maduro no poder. Maduro não está sozinho. Tem empresas sediadas nos Estados Unidos, no Panamá, no Caribe, né, que dependem dos esquemas de Maduro, generais que dependem dos esquemas de Maduro, né, atividades fora da lei que dependem da permanência de Maduro no poder. Então toda essa gente está fazendo pressão, né? E quem está a favor de Maduro é cúmplice de toda essa gente.